O que é o paradoxo de Bootstrap? Bom, o paradoxo de Bootstrap, que também pode ser chamado de paradoxo ontológico, é um paradoxo da viagem no tempo, em que as informações ou objetos podem existir sem terem sido criados. Após um objeto ou informação ser enviado de volta no tempo, ele, recebido no presente, torna-se o próprio objeto ou informação que será inicialmente levado de volta no tempo. Inúmeras histórias de ficção científica se baseiam nesse paradoxo, que também tem sido objeto de artigos científicos da física. O paradoxo de Bootstrap conecta de uma forma insana o passado e o futuro, tornando-se de uma certa forma até contraditório. É quase que como um loop de acontecimentos que só foram possíveis porque todo o futuro interveio. O acontecimento acaba se tornando o causador dele mesmo. Um exemplo da ocorrência desse paradoxo é o que aconteceu na 9ª temporada da premiada série britânica Doctor Who, no episódio Before the Flood, em muitos outros episódios da mesma série. O termo paradoxo de Bootstrap refere-se à expressão puxando-se pelos cadarços seu próprio calçado. O uso do termo para o paradoxo de viagem no tempo foi popularizado pela história de Robert Rayleigh. Qual é a definição desse paradoxo? Vamos tentar definir aí. Bom, por causa da possibilidade de influenciar o tempo passado enquanto viaja no tempo, uma forma de explicar por que a história não muda é a posição de que essas mudanças já estão contidas autoconsistentemente na linha do tempo passado. Um viajante do tempo tentando alterar o passado neste modelo, intencionalmente ou não, só estaria cumprindo seu papel na criação de história, não modificando. O princípio da autoconsistência de Novikov propõe que laços causais contraditórios não podem se formar, mas que os consistentes podem. No entanto, um cenário pode ocorrer em que itens ou informações são passadas do futuro para o passado, que se tornam os mesmos itens ou informações que são posteriormente passados para trás. Isso apenas não cria um loop, mas uma situação em que esses itens não têm origem discernível. Itens físicos são ainda mais problemáticos do que peças de informação, uma vez que devem ordinariamente idade e aumento de entropia, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Mas se a idade em qualquer quantidade é diferente de zero em cada ciclo, não pode ser o mesmo item a ser enviado de volta no tempo, criando assim uma contradição. Outro problema é o paradoxo reverso do avô, onde tudo que é enviado para o passado permite o tempo de viagem em primeiro lugar, como salvar a vida de seu próprio passado, ou o envio de informações vitais sobre o mecanismo de viagem no tempo. O paradoxo levanta as perguntas ontológicas de onde, quando e por quem os itens foram criados ou as informações obtidas. A lógica do laço do tempo opera em princípios semelhantes, enviando as soluções para os problemas de computação de volta no tempo para serem verificados quanto à sua exatidão sem nunca ter sido calculado originariamente. Seja ou não um cenário descrito nesse paradoxo, seria realmente possível mesmo se a viagem no tempo fosse possível. Não se conhece. O paradoxo de Bootstrap é semelhante, mas distinto do paradoxo da predestinação, em que os indivíduos ou informações de viagem de volta no tempo e finalmente desencadeia eventos que já experimentou em seu próprio presente. Nesse último caso, a informação e os objetos em causa têm origens definidas. O paradoxo de Bootstrap é mostrado também em um outro episódio de Doctor Who, na qual a mesma tem vários outros paradoxos a mostrar. Bom, alguns exemplos, em relação, algumas informações em relação. No seu aniversário de 30 anos, uma pessoa que deseja construir uma máquina do tempo é visitado por uma versão futura dele mesmo. Essa futura versão entrega a si mesmo, no passado, o projeto da máquina do tempo. A pessoa recebe o esquema do seu próprio eu do futuro e começa a construir a máquina do tempo. O tempo passa até finalmente completar a máquina do tempo. A pessoa então usa-o para viajar de volta no tempo para o aniversário de 30 anos, onde os esquemas são dados ao mesmo no passado, fechando o ciclo.
Outro exemplo, um professor viaja para frente um tempo e lê em um jornal de física sobre uma nova equação que foi recentemente derivada. O professor viaja de volta, alguns segundos depois que a viagem foi feita, ele relaciona com um dos estudantes que o escreveu e que o artigo é publicado na mesma revista que o professor lê no futuro. Outro exemplo, uma pessoa constrói uma máquina no tempo, essa pessoa vai para o futuro e rouba um dispositivo valioso. Essa pessoa então retorna e revela esse dispositivo para o mundo, afirmando como seu próprio. Posteriormente, uma cópia do dispositivo acaba sendo o item da pessoa que originalmente rouba. Em outras palavras, o dispositivo é uma cópia de si, que não é possível afirmar a ideia original para o dispositivo que veio. Bom, estes são algumas especulações mentais dessa possibilidade do paradoxo de Bootstrap. Imagine que uma pessoa está bloqueada fora da sua casa porque as chaves foram perdidas. Enquanto a pessoa procura os bolsos, um conjunto de chaves cai no chão ao lado da pessoa. Essa pessoa percebe que elas pertencem a si mesma. Quando essa pessoa entra na casa vazia, 5 minutos depois, essa pessoa encontra uma máquina do tempo, que a pessoa usa para transportar a si mesmo e as chaves de volta no tempo de 5 minutos, permitindo essa pessoa deixá-los fora de uma janela do segundo andar para si mesmo e sair de casa, fechando o ciclo. Um outro paradoxo presente para qualquer item físico é que as chaves devem envelhecer cada vez em torno do laço e se desgasta. Trazendo de volta uma cópia das chaves impediria esse desgaste. Questão como seria encontrar a chave perdida e trazê-la de volta. Na ficção, o paradoxo de Bootstrap tem sido utilizado em história de ficção em filme. Em 1980, no filme Em Algum Lugar do Passado, baseado no romance de Big Time Return, escrito pelo escritor Richard Matheson, em 1985, uma mulher idosa dá o relógio de bolso a um jovem em 1972. Ele viaja de volta no tempo para 1912 e dá o relógio de bolso para ela, que o carrega com ela até 72, quando ela conhece o jovem que lhe dá o relógio de volta. O conceito tem nome a partir da história By His Bootstrap, que é considerado o ponto fundamental do paradoxo de viagem no tempo de sua época. A maior dificuldade na criação de uma história desse tipo não é tanto a plotagem de vários laços temporais, mas sim de torná-los de uma tal maneira que o leitor possa seguir a lógica. Na série britânica Doctor Who, temos vários exemplos. Dentre um dos mais notórios, tem um episódio Blink, da terceira temporada, em que neste episódio o doutor grava um vídeo repetindo falas que foram entregues a ele por pessoas que transcreveram o mesmo vídeo no qual ele já havia falado aquelas falas. Isso acaba gerando muitos outros acontecimentos em cadeia, dos quais este é um exemplo. Bom, esse é um paradoxo difícil de entender, cheio de voltas, não voltas temporais, por enquanto, pelo menos até agora ninguém veio do futuro para me falar nada sobre isso. Mas se veio até você falar, alguém do futuro ou do passado falar para você, deixa aí nos comentários, beleza? Se você gostou, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixe seu like e eu vou ficando por aqui. Talvez fazer uma viagem para o futuro. Até mais.